Amém? Lucas 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Esse, irmãos, é um texto muito conhecido. Não sei se na sua Bíblia está igual a minha, mas a minha está como o subtítulo de A Pesca Maravilhosa, né? E o que eu queria trazer para os irmãos nesse texto de hoje, irmãos? Nós, hoje, como cantamos aqui, somos a geração do arrebatamento, né? É o que tudo indica. É a geração que a gente tem visto de tudo, a gente vê de tudo, a gente tem acesso a tudo, e nunca houve, talvez, uma geração tão preparada e com tanto conhecimento como as que tem aqui hoje. O que você está querendo dizer com isso, Evandro? Por exemplo, hoje, a maioria das pessoas não é como antigamente. Hoje, para se ter um curso superior, basta você se esforçar, estudar, e você consegue fazer uma faculdade. E antigamente não era assim, né? Se você pensar, não chegando a esse ponto aqui de Jesus, mas pensa aí comigo há 40, 50 anos atrás, por exemplo, né? Uma pessoa que às vezes não tinha estudo, né? Entrava numa multinacional, numa montadora de móveis, por exemplo, numa Ford, e ali fazia carreira, aprendia tudo e ficava 40, 50 anos numa empresa, né? Ali se aposentava, entrava, talvez sem saber, sem o conhecimento, e depois se aposentava naquela empresa, apenas iniciando o trabalho sem ter conhecimento. Hoje em dia, para você entrar em uma empresa assim, para você conquistar um espaço numa multinacional, é muito diferente. Você tem que, provavelmente, ter ensino superior, você tem que passar numa entrevista, falar com psicólogos, passar por testes, fazer cálculos, para quem sabe assim, em uma vaga disputada por quase 1.000 pessoas, você conseguir entrar. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui. Irmãos, João, ele não era uma pessoa despreparada. A Bíblia fala que ele era pescador. E quando fala pescador, a gente imagina o que, irmãos? O irmão lá no Pesca e Pague pegando, né? Mas não é assim. Isso também é pesca, mas esse não é um pescador, né? Eu não entendo muito, mas se você falar com o pastor Ivan, que entende muito de pesca, você vai ver que, por exemplo, para jogar uma tarrafa, né, pastor? Não é de qualquer jeito. Se você pegar uma rede e jogar de qualquer jeito, você se enrola na rede, não pega nada, né? Tem a isca certa para pegar no rio, tem a isca certa para pegar no mar, tem a vara certa para pescar em rio, a vara certa para pescar em mar. E Pedro, irmãos, ele era um homem experiente no assunto. Pedro era pescador, e a Bíblia diz que ele foi e
pescou a noite toda. E o que eu quero te dizer, irmãos? No rio tinha peixe ou não? No mar que eles foram? No mar tinha peixe, irmãos. Então, como que um homem tão experiente naquilo que ele fazia, já trabalhando com isso, vivendo disso, vai pescar, passa a noite inteira e não pega nada? A ponto de chegar, voltar e já está lavando a rede. Um homem preparado, alguém que sabia aquilo que estava fazendo. E qual que é o problema da geração de hoje em dia, irmãos? Às vezes está preparado, sabe o que está fazendo, só que não tem Jesus no seu barco. A diferença aqui, irmãos, é que Pedro, ao ouvir Jesus pregar, ao ouvir Jesus falar e ao ouvir Jesus dar uma ordem direta para ele, fala: Pedro, vai lá, sobe no barco e lança a rede. Pedro, irmãos, ele diz para Jesus, fala assim: Jesus, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede. Sabe, irmãos, talvez você se firmou na igreja agora, você está com Cristo agora, está ouvindo a palavra dele e você estava tentando alguma coisa que não estava dando certo. Jesus está te falando: eu não estava no barco, agora eu estou. Vai e lança a rede novamente. O segredo, irmãos, não é o tanto que você sabe. O segredo não é o tanto que você lutou para aprender, o tanto que você estudou para aprender. É claro que isso ajuda muito. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de estudar, não estou dizendo aqui que você tem que parar de se esforçar e falar: Jesus, vem aqui e resolve tudo para mim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você fez todo o caminho certo. Você se preparou, você estudou, você sabe o que tem que fazer. Então chama Jesus para o seu barco, que quando você lançar a rede, eu tenho certeza que você vai precisar chamar pessoas para te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir trazer o tanto de peixe que Jesus tem para te dar. Boa noite. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. A partir do verso 9 nós vamos ler. Glória a Deus. Mas enquanto os irmãos vão aí achando o texto, gostaria de parabenizar a nossa pastora pela live de ontem. Foi uma bênção. É de Deus esse negócio. É de Deus. Se você, irmão, não acompanhou, que você ainda não tem o Instagram da igreja, ou você não tem ainda baixado no seu celular, abaixa, irmão. Eu não sei mexer, mas pede para alguém abaixar para você. Você não precisa mexer em nada, só seja seguidor da igreja, para ajudar a igreja a expandir o Evangelho. E você que já está habituado, curta, comente, compartilha, que você seja um ajudador na obra de Deus, amém? E a gente tem que usar as nossas armas. Como o Evandro acabou de dizer, nós somos uma geração que tem muito. Então é muito bom a gente usar as armas que a gente tem. Às vezes a gente está lá nas redes, só postando coisas que não edificam. Então ajuda a tua igreja, ajuda a tua pastora. Não somente compartilhando em oração também. Eu creio e eu sei que muitas pessoas oraram junto com a pastora ontem. Foi uma bênção. Que seja a primeira de muitas. Então vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Acima da minha Bíblia existe um título: A Parábola do Fariseu e do Publicano. E diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre o termo fariseu, para as pessoas que estão habituadas com a internet. Pode ter visto um zum na internet esses dias. E esse termo fariseu foi levantado por conta de uma moça que chama Aimee Rocha. Ela é uma moça cristã, de família cristã, lá do Pará. E ela foi participar de um programa de calouros, tipo The Voice, mas se chama Dom, esse programa. Eu creio, assim, logo que eu comecei a ver os primeiros vídeos, eu não parei para ver o que era. Mas quando a coisa começou a se inflamar, eu parei para ver o que aquela moça estava cantando. E ela compôs uma música que chama Evangelho de Fariseus. E desde que essa moça... Muito obrigada, irmã. Desde que essa moça falou, ela deu destaque para 2 questões. Tanto da forma que a igreja no mundo, no Brasil e no mundo, se comporta, e também ela colocou de novo os holofotes do mundo sobre a ilha de Marajó. A ilha de Marajó, que a ministra Damares tanto falou que ali ocorria abusos sexuais, tráfico de órgãos de criança. Então ela colocou 2 holofotes no mundo. Um para o lado dos artistas, mas esse não é o que eu vou falar, porque muitos artistas na época que a ministra Damares, que também é pastora, levantou a questão, muitos artistas levantou, processou ela, porque disse que era mentira. Mas essa moça, cheia de ousadia, foi no programa e ela falou o que ocorre em Marajó. Ela falou que é uma pequena ilha. Eu me arrepio e me emociono muito. Muito pobre. E ali, ela canta na música dela que o João desapareceu. E ele não vai mais voltar para sua casa. Porque o João foi morto para que seus órgãos fossem vendidos. E ela conta, porque os calouros que estão ali começam a chorar. E ela conta que, por ser uma ilha muito pobre, e só se chega ali por barco, quando aparece um barco, um navio, as mães colocam as suas crianças dentro de pequenos barcos. E elas vão lá, têm relação sexual por R$5 e voltam. Aí você pensa, irmão, que é uma criança de 10 anos, 12 anos, 5, 6, 7 anos. Mas não é quanto a isso que eu quero falar nesta noite, que o Espírito de Deus quer falar nessa noite. A outra parte, levantou-se um tumulto sobre os religiosos. Muitos pastores se levantaram, não sei se a pastora viu essa questão, muitos pastores se levantaram, uns a favor, outros contra, uns falando que não está na Bíblia, outros falando que está. Eu não quero trazer a questão hoje aqui se ela está certa ou se ela está errada. Eu quero trazer que ela e a sua música trouxe um alerta para nós. Essa música que ela
compôs critica fortemente a hipocrisia e o distanciamento dos princípios cristãos daqueles que se dizem crentes de Jesus. Embora tenha gerado um grande tumulto na internet, a questão que eu quero fazer hoje não é uma avaliação sobre a música, como eu acabei de dizer. Se ela está certa, errada, se ela é antibíblica, se não é. Mas o que eu quero dizer nesta noite é o que a Bíblia diz sobre os fariseus. No verso 9 do texto que acabamos de ler, do capítulo 18 de Lucas, diz assim: propôs. Quem propôs? É Jesus falando essa parábola. Jesus propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus foi o crítico mais severo dos escribas, fariseus e doutores da lei, que naquela época eles eram os líderes religiosos do judaísmo, que era a religião pautada principalmente no Pentateuco, nos 5 livros primeiros da Bíblia, que Moisés escreveu. E nesse verso, Jesus vai confrontar os fariseus, escribas, porque eles confiavam em si mesmos. Porque eles se achavam justos, porque eles cumpriam os ritos, eles iam na sinagoga, eles jejuavam, eles davam o dízimo, eles oravam, eles lavavam as mãos como que tinham que lavar. Então eles se julgavam melhores, porque eles cumpriam todos os ritos e desprezavam os outros, aqueles que não cumpriam. E quando Jesus inicia o seu ministério, esses grupos já existiam lá. E estavam agindo ativamente nas sinagogas como uma religião. Se Jesus tivesse vindo e eles estivessem agindo corretamente, Jesus não teria confrontado eles. Jesus foi o crítico mais ferrenho dos fariseus. E os fariseus eram incumbidos de passar adiante as tradições orais, as tradições do Pentateuco. Eram os líderes das sinagogas. Contudo, Jesus vem confrontar eles duramente pela maneira como eles faziam isso. Jesus confronta os fariseus porque eles falavam, pregavam, colocavam fardos pesados ao povo e nem de longe eles queriam cumprir. Eles eram do grupo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço não. E esse grupo não dá certo, né, irmão? O pastor pregou lá no acampamento: 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. A palavra fariseu se tornou um símbolo de religiosidade falsa e de hipocrisia. Talvez você não seja cristão ainda, mas nós cristãos, a gente fala um crentez, né, pastora? Um crentez fluente. Ô vaso, ô varão, ô bênção, né? E quando o irmão fala para o outro irmão assim, isso aí é fariseu, também é um crentez, né? Quer dizer, esse aí está falando alguma coisa que ele não está cumprindo. Isso aí só está fingindo. E a hipocrisia que Jesus confrontava se dava exatamente pelo não cumprimento
das mesmas coisas que eles impunham ao povo. E a hipocrisia, no Aurélio, diz assim: é aquele que sente e pensa de uma forma, porém demonstra algo totalmente diferente do que é. É dissimulado, fingido, esconde a verdadeira personalidade por motivos interesseiros, para se dar bem. É um lobo, mas a pelinha por fora está de cordeiro. E Jesus mostrou em muitos textos diferentes, hein? A divergência que eles falavam e faziam. Em Mateus 16:12, Jesus fala contra a doutrina dos fariseus. Existiam na igreja deste templo, na sinagoga, alguns grupinhos, saduceus, escribas, fariseus, e entre eles havia divergência, havia separação, cada um cria de um jeito, cada um falava de um jeito, de uma maneira. E ali também Jesus alerta contra o fermento do fariseu, para você não dar ouvido àquela pregação que ele estava fazendo. Em Mateus 23:33, Jesus chama eles de raça de víboras. Existiam alguns fariseus conhecidos na Bíblia, irmão. Saulo de Tarso, talvez seja o mais conhecido fariseu da época. Ele mesmo diz de si, na palavra do Senhor, que ele era zeloso, extremamente zeloso da sua religiosidade. Por isso ele perseguia os cristãos. E os fariseus escribas foram também opositores ferrenhos ao ministério de Jesus. Eles queriam a todo custo barrar o ministério de Jesus. E eles também tiveram participação ativa na conspiração da morte de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 23. A partir do verso 1. E nós vamos ver mais uma vez o subtítulo da minha Bíblia, assim escrito está: Jesus censura os escribas e os fariseus. No verso 1 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E agora eu queria que os irmãos lessem comigo o verso 27, do mesmo capítulo. Esse capítulo todo, Jesus vai falando de vários ais. E ele confronta duramente os fariseus.
E ele diz no verso 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundície. Nós, como cristãos, precisamos encurtar a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Se hoje Jesus estivesse no nosso meio e falasse diretamente com você e comigo, ele confrontaria o evangelho que estamos vivendo? É forte. É forte. E hoje existem várias coisas para pensarmos, para refletirmos. O que seria esse evangelho de fariseu? Que essa menina tão corajosamente está dizendo. Seria um evangelho morto, firmado em palavras, mas sem poder do alto. O evangelho egoísta. Tem uma parte na música dela que ela diz assim: oramos por nós mesmos e pelos nossos. Essa parte mexeu muito comigo. Embora que nesta igreja a gente ore por todos, mas a gente está disposto a jejuar, a buscar, a orar pelos nossos, ou por nós. O evangelho egoísta. Um evangelho trazendo para os nossos dias que está pautado apenas no rito. E já faz alguns cultos que Deus vem falando sobre isso. Religiosidade. A irmã Camilinha falou lindamente que às vezes a pessoa faz 20 anos que conheceu a Jesus, mas a vida continua a mesma. Quer dizer que a vida dessa pessoa está pautada no vir na igreja, no vir na campanha, participar da ceia, dizimar, ofertar, aqui não onde todo mundo vê, mas a hora que acaba o culto, nós nos despedimos de Jesus ali na porta. Jesus, até amanhã. Nós não levamos o culto para casa. Eu sinto temor de Deus. Como tem sido nosso evangelho aí fora? Às vezes a pessoa está morta do nosso lado, a gente não tem coragem de abrir a boca, falar assim: vem aqui que eu vou orar por você, Jesus, o meu Jesus vai mudar a sua vida. Se manifestar um demônio, onde nós estivermos, muito vai sair correndo. Que a gente quer ser crente só aqui dentro é fácil. Não? Aqui dentro a gente põe uma máscara de santidade. Aqui dentro nossos irmãos conhecem gente por alto, vê a gente bonitinho, tomado banho, cabelinho penteado. Aqui é fácil ser crente. Em casa, onde que a máscara é retirada, ali é difícil ser crente. Ali é difícil você refrear a sua boca
a sua ira, a sua raiva, não dizer tudo para magoar o outro ali dentro. Talvez esse evangelho de fariseu seja um evangelho de pessoas que se acham santas, muito crentes, assim como aquele fariseu que orava de si para si mesmo. E a gente se pauta nas coisas que a gente faz para Jesus. E não nas coisas que a gente faz com Jesus. A gente vem prestar um culto. A gente vem adorar, vem receber, mas na hora que a gente sai lá fora, Jesus tem que permanecer. É lá fora que a gente vai pôr em prática tudo que a gente aprende aqui dentro. E você não pode se conformar, irmão. Se você tem 1 ano de crente, 10 anos, 20 anos de crente, se você não tem mudado todo dia, você não pode se conformar. Todo dia o Senhor te mostra algo novo que você precisa mudar. Se você é crente de 50 anos, continua falando palavrão do jeito que você falava antes de se converter, está faltando Jesus na sua vida. Se você é crente e não conseguiu vencer a pornografia ainda, o adultério, está faltando Jesus. Está faltando poder que vem do alto através do Espírito Santo, através de Jesus. Mas quantas vezes o Espírito Santo está cutucando, está te incomodando, mas você fala assim: Espírito Santo, deixa eu sei o que é melhor para mim. Até o dia que ele não incomoda mais. E esse é um dia terrível. O dia que nós perdemos, apagamos o fogo do Espírito Santo em nós. Nós vivemos um evangelho que repele, que expulsa os caídos, que não abraça aquele que caiu, a gente ajuda a enterrar. Quando a gente sabe que o irmão caiu em adultério, nossa primeira atitude não é dobrar o joelho e orar para Deus restaurar o casamento, é sair falando para os outros. Quando a gente sai falando para os outros, a gente está ajudando a enterrar. Será que Jesus elogiaria o evangelho que estamos vivendo? Um evangelho que conspira um contra os outros, que tira sarro, põe apelido. Analisemos hoje, irmãos, o quanto de fariseu, de farisaísmo existe em nós. Eu vou ler alguns pedaços, alguns trechos dessa música, que pode não estar alinhado com a teologia bíblica, mas só que ela me levantou essa questão de como está a igreja no mundo. Ela diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Quer dizer que nós estamos numa represa. Recebemos e nunca doamos. Água parada. Oramos por nós mesmos e pelos nossos. O reino virou negócio. Lá no final da letra dela, ela diz assim: estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando.
O sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Se coloque de pé, irmão. Feche seus olhos. Se o Espírito de Deus falou contigo, feche os seus olhos. É dia de conserto. É dia de conserto. É dia de arrependimento. É dia de pedirmos perdão a Deus pelo Evangelho que estamos vivendo. Um Evangelho que não confronta, que não muda, que não restaura. Senhor, nos perdoe. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu sei que quem falou nesta noite foi o Senhor, ó Pai. Eu sou apenas um vaso de barro, que também necessita de conserto, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, meu Pai, por todas as obras mortas, ó Deus, obras que eu deveria fazer e que eu não fiz. Pessoas que eu deveria ter orado, eu não orei. Pessoas que devia, Senhor, ter acolhido, eu não acolhi. Senhor, eu quero te pedir perdão, ó Deus, por todo e qualquer irmão que eu ajudei a enterrar. Se eu ajudei a enterrar ministério, pessoas, Senhor, perdoa-me, ó Pai. Perdoa-me, ó Deus, eu entendi que o Senhor falou comigo, eu entendi, Senhor. Muda, Senhor, meu Pai, o nosso Evangelho. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que haja conversão genuína nesta noite, Senhor, meu Pai. Senhor, assim como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Ah, Pai, ele era fariseu e era um dos mais severos, Senhor, meu Pai. Mas o Senhor colocou ele um dia, Senhor, meu Pai, naquela estradinha de Damasco, Senhor, meu Pai, na onde ele ia cheio de orgulho, ó Deus. Prender os cristãos, ó Pai, e o Senhor fez com que ele enxergasse a sua luz, uma luz tão forte que o cegou. E ele entendeu. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu? E ele diz: eu sou o Cristo, a quem tu tens perseguido. Senhor, meu Deus, nos coloca nessa estradinha de Damasco nesta noite. Senhor, meu Pai, nós queremos ser um rio que flui, ó Deus, um rio que transborda, um rio, ó Deus, que não recebe, que fica com água parada, Senhor, meu Pai, mas que transforma, Senhor, que não tenha vergonha de falar do reino, que não tenha vergonha de professar a sua fé, que não tenha vergonha de dizer não ao mundo, dizer não ao amigo que vem com alguma coisa, alguma tentação de Satanás. Senhor, meu Deus, nos transforma nessa noite, remove de nós, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor não colocou, ó Pai. Nos ensina, Senhor, meu Pai, realmente, verdadeiramente sermos cristãos. Porque o cristão é imitador de Cristo. Pai, em nome de Jesus eu te peço. E eu quero te pedir, Senhor, meu Pai, que o Senhor continue ainda tratando conosco, ó Deus. Eu sei que esse assunto não se extinguiu. Que o Senhor nos leve no mais profundo, ó Deus, para que o Senhor trate conosco. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, leva o teu povo em paz e segurança, guardado, protegido, Senhor, meu Pai. E que esta palavra, ó Deus, que o Senhor disse, ó Deus, gravada no coração nosso, Senhor, meu Pai. E que o Senhor nos lembre ela de todo dia, Senhor, meu Pai. Para que todo dia, Senhor, venhamos mudar. Senhor, nos dê um domingo abençoado com a nossa família, com a nossa casa. Nos dê, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, uma noite tranquila e abençoada. Se tu quiseres falar conosco em sonhos, Senhor, meu Pai, nós vamos amar, Deus, ouvir a sua voz. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.